Olá, boa tarde. Eu sou o pastor Silvio e eu quero ensinar para os irmãos alguns conceitos da palavra de Deus. 4 assuntos em 4 versículos, onde o apóstolo Pedro nos ensina alguns procedimentos que nós temos que ter, porque o que acontece? Muitos leem a Bíblia e às vezes não entendem o que o Senhor quer falar conosco. Então é muito importante que nós aprendamos então a lidar com a palavra de Deus. E aqui no livro de Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 5, versos 5 a seguir, diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então, a palavra de Deus, meus irmãos, nós temos que aprender que Deus, quando nós oramos e pedimos alguma coisa para o Senhor, existe um conceito. Deus olha aquilo que nós fazemos quando nós estamos no nosso dia a dia. E aqui a palavra diz assim, que nós devemos respeitar as pessoas mais velhas, porque eles são base para o nosso conhecimento, porque já tem experiência, eles já sabem como lidar, e então muitas vezes nós somos até um pouco soberbos e de não dar ouvido para essas pessoas, e são eles que vão nos orientar a caminhar na presença de Deus, a caminhar no dia a dia, sabendo que nós estamos cumprindo a palavra de Deus. Então, para que Deus possa agir na nossa vida, se nós não for submisso, quer dizer, nós não respeitar as pessoas mais velhas, vamos dizer, as pessoas idosas, e se tornar soberbo, Deus resiste ao soberbo. Então, nós temos que aprender que nós temos que, primeira coisa, tem alguém sempre por trás de nós com a experiência que pode nos ajudar. E se nós achamos que podemos fazer tudo sozinho, nós se tornamos soberbos e pode acontecer de nós na caminhada tropeçar, porque não damos ouvido. Se a palavra de Deus, Pedro está falando aqui que nós temos que ser submissos e nós não somos cumpridores da palavra de Deus. Então tem pessoas aí que empurram pedindo oração, orando também, pedindo alguma coisa para Deus, mas não cumpre alguns critérios que Deus pede. E quando nós olhamos também, meus amados irmãos, aqui no próximo versículo 6, fala assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Os irmãos têm que entender que se nós não ter Deus como o maioral para a nossa vida, eu quero dizer para os irmãos, nós estamos numa caminhada que não vai ter sucesso. Porque quando a palavra de Deus diz assim, humilhai-vos debaixo das mãos de Deus, nós estamos colocando Deus como supremo. E quando nós colocamos Deus como supremo, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Não adianta nós virar para cá, para lá, achando que nós vamos resolver sozinhos. Tem muita gente que é orgulhoso ou orgulhosa e quer resolver tudo sozinho ou sozinha. Mas eu quero deixar para os irmãos entender, não adianta, todos os dias nós dependemos de Deus. Por isso que a palavra diz assim, humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno, quer dizer, no tempo dele, Ele nos exalte. Quando nós humilhamos, reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, com certeza as coisas vão acontecer na nossa vida. Tem muita gente que são cristãos há muito tempo, mas não entende esse processo. Que Deus tem que ser o maioral na nossa vida, tem que ser o primeiro. E quando você humilha dizendo assim, não, é só o Senhor que pode fazer as coisas, quando você faz isso, as coisas começam a acontecer. Deus, Ele age conforme o homem, ele tem um posicionamento diante dele. E no próximo versículo, para que os irmãos entendam, fala assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que é ansiedade? Toda ansiedade.
Todos os dias nós temos ansiedade. Nem se for um pouquinho, nós temos. Você fica ansioso ou você fica ansiosa para conseguir uma coisa da parte de Deus. E aqui, quando a palavra fala assim, lançamos, quer dizer, jogamos sobre ele toda, né? Não é uma metade, né? Um terço, não. Toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de nós. Deus, ele quer nos guardar. Deus nos guarda, irmãos. Às vezes você não vê o que Deus já tem feito na sua vida. Às vezes você já tem pedido algo para o Senhor e Ele tem mandado. E quando Deus nos guarda, às vezes coisas pequenas, irmãos. Coisas pequenas que às vezes você não dá valor, Deus está trabalhando. Para nós, nem se for pequeno, nós não conseguimos fazer. Agora, e para Deus, Deus faz todas as coisas. Os irmãos entenderam que nós temos 3 textos até agora, que esses 3 textos, esses 3 versículos, nós temos que cumprir eles, para que Deus possa agir na nossa vida. Então, para que os irmãos entendam, olha aqui, irmãos, prestem bem atenção. Primeiro tem que ser submisso aos mais velhos. Eu já ensinei para os irmãos. Não atropela os mais velhos. Nem pai, nem mãe, nem pessoas mais idosas com conhecimento que você não tem. E depois, a palavra de Deus fala assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Você está debaixo da mão de Deus. Está vendo que os passo a passo? Primeiro você respeita os mais idosos, depois você humilha debaixo da mão de Deus. E depois o 7º é lançando sobre ele toda a ansiedade. Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quer dizer, Deus, ele sabe que nós precisamos dele. Agora, Deus não vai pegar o homem e falar assim, eu vou fazer tudo isso para você. Não, primeiro, Deus só faz quando você está andando na presença dele. E às vezes, irmãos, e isso aí acontece porque a palavra que fala são as orações que as pessoas oram por nós, né? Família, pai, mãe, irmãos, a igreja, ora por nós. Às vezes o homem está até no caminho errado. Aí Deus, pela infinita misericórdia, orar, a oração do justo cabe muito em seus efeitos, Deus, ele age na vida do homem. Então, veja bem, nesse passo a passo das pessoas orar por nós, Deus age. Porém, é só em relação a guardar. Às vezes vem ter uma bênção porque alguém pediu. Agora, em relação à salvação, aí não tem jeito. A salvação, o homem, ele tem que querer a salvação, aceitar Jesus como Salvador. É assim que funciona. Quer dizer que os irmãos, se os irmãos não sabem, os irmãos vão aprender agora. As orações de terceiros, as orações terceirizadas, ela te protege muitas vezes, até abre uma porta, porque alguém justo orou por você. Também para por aí. Em relação a você, não, minha mãe, meu pai oram por mim, eu vou continuar na vida que eu quero, ou vice-versa, um monte de coisa, você começa a ver do jeito que você quer, aí é problema seu. Então eu quero dizer para os irmãos que nós temos que aprender. São 3 situações. E a última situação que eu ensino para os irmãos é essa. Sede sóbrio e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha bem, você tem que ser consciente, né? Ser sóbrio, né? Você tem que ter que ser consciente, estar sempre preparado e ficar atento. Porque por trás de tantas coisas que têm acontecido, está Satanás mesmo. E se você acha que ele vai fraquejar para você, negativo, não vai. Ele continua agindo. Ele tentou Jesus, os irmãos sabem, né? Tentou tirar Jesus da cruz, para ele não enfrentar a cruz. Mas aqui Pedro está nos ensinando que Pedro esteve com Jesus, ele teve essa experiência. Então ele está dizendo, olha, sede sóbrio. Então, meus queridos, sede sóbrio e vigilante. Nós temos que vigiar, porque Satanás, ele ataca nós todos os dias. Ele quer parar todo mundo. O que tem acontecido, muitos, até que conhecem a palavra de Deus, no meio da caminhada, Satanás, ele vem com as ofertas, ele vem com as suas ações, ele é sagaz, engana o povo e o povo acompanha ele. Por isso que Pedro fala assim, ser sóbrio e vigilante, quer dizer, nós temos que vigiar, porque ele vai vir com proposta para você, para mim, para nos tirar da presença de Deus. Então são 4 textos que eu ensinei para os irmãos ficarem atentos. Todos aqui têm influência na nossa vida do dia a dia. Então eu deixo essa palavra
para o seu conhecimento, para que você fique atento. Fica bem atento, fica sóbrio, né? Fica, eu estou bem, estou vigiando e vou andar na presença. Amém, querido? Essa palavra que eu deixo para a sua vitória, e amanhã nós estaremos juntos novamente com essa palavra maravilhosa. Tem outros assuntos para ensinar os irmãos. Quando você tiver a oportunidade aí, dá um like para nós, né? Se está gostando do conteúdo. E se também, se você quiser que a gente responda alguma coisa, pode mandar aí, que nós estamos aqui para ajudar os queridos irmãos. Amém? Deus abençoe os irmãos. Fica com Deus.